Mbappé ou Haaland? Haaland ou Mbappé? Quem é o melhor? O Futebol Opinião fala. Fala galera, Futebol Opinião na área, no seu programa número 3. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e espalha nos grupinhos de WhatsApp. Vamos debater sobre quem é o melhor entre Mbappé ou Haaland, é o tema de hoje. Toda quarta-feira, 11 horas da manhã, tem programa novo. Baseado no programa atual, hoje estamos em julho de 2023, essa comparação pode ser que em algum tempo mude, o futebol tem essas nuances, né? Mas hoje a gente tem de um lado Erling Haaland, 22 anos, atacante do Manchester City, norueguês. Do outro lado, Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, 24 anos, francês. Ambos considerados o talento, o futuro do futebol mundial, que veio com essa dominância do Messi, do Cristiano Ronaldo. Eles são apontados como os grandes sucessores em alto nível de talento que se pode entregar. Então peguei uma colinha aqui para a gente poder fazer o comparativo, certo? Haaland, 236 jogos na carreira, 187 gols e 45 assistências. Média de 0,79 participações por gol, juntando gol e assistência. Mbappé, 325 jogos, ele é 2 anos mais velho, 244 gols e 116 assistências. Então ele se envolveu em 0,75% de média em gols. É bem parecido, um 0,79 e o Mbappé 0,75. Tratando-se de títulos, o Haaland foi campeão da Champions agora, ele tem 6 títulos, né? E o Mbappé tem 13 títulos. O Mbappé foi campeão da Copa do Mundo em 2018 com a França e em 2022 chegou à final, metendo um hat-trick na final. Já o Haaland, campeão da Champions League recentemente, nos eleva tudo que ele pode, do que ele pode alcançar, eleva como jogador, traz ele a uma prateleira que ele merece estar e que vai chegar. Os clubes que o Haaland passou, o RB Salzburg foi onde ele ficou mais conhecido, contratado pelo Borussia Dortmund, atualmente atua no Manchester City. E o Mbappé jogou pelo Mônaco, foi contratado, já está há 5 temporadas no Paris. Valor de mercado, eles têm um valor parecido. O Haaland está avaliado em média de 180 milhões de euros, enquanto o Mbappé, em média, entre 180 e 200 milhões de euros. Então, são também valores de mercado parecidos. Então, é tudo muito ali, tudo muito parelho. Haaland compete a ser um dos maiores ídolos da sua seleção. Teve ali no passado o Tor André Flor, que era também da mesma posição do Haaland. Mais recente, fez o John Carew, jogava na mesma posição do Erling Haaland. E o mais recuado, Solskjaer. Então, o Erling Haaland compete a ser um dos maiores ídolos da história da Noruega, se tudo se concluir nessa sequência de gols, se poder levar a seleção a uma Copa do Mundo e a disputar. Do lado pela França, Mbappé tem concorrência pesada. Michel Platini foi um grande ídolo. Zinedine Zidane, o maior ídolo da seleção francesa. Thierry Henry, que já é muito comparado com o estilo de futebol que o próprio Mbappé desempenha. Passada larga, muito habilidoso, finalizador. O Henry, cabe até um próximo tema aí, viu? Entre o Henry e o Mbappé, quem é o melhor. Mas hoje não é isso, hoje é Haaland versus Mbappé. Falando também em características, a gente precisa entender, pelo menos o ponto do Futebol Opinião acha, que é um pouco de uma posição diferente. Enquanto o Haaland joga muito de centroavante mesmo, ali dentro da área, é o homem-gol de posicionamento, o Mbappé já é mais versátil. O Mbappé joga de segundo atacante pela esquerda, joga de segundo atacante pela direita, como também de ponta, né? Joga flutuando também atrás do centroavante e por vezes já jogou também de centroavante e deu conta do recado, não com a mesma eficácia quando se fala de centroavante mesmo do que o Haaland, né? Então, assim, se você botar a questão de posicionamento como atacante, como centroavante, o Haaland leva essa vantagem. Só que o Mbappé já leva vantagem na questão da versatilidade, por conseguir jogar em várias posições no campo ofensivo da equipe que ele estiver defendendo. Então, em relação a essa versatilidade, eu vejo ponto para o Mbappé por desempenhar mais essa função, enquanto o Haaland ele não tem essa característica de dominância com o pé fraco também, a condução de bola com o pé fraco.
Você vê que ele, quando ele pega essa bola, ele se dirige mais indo para o lado esquerdo, que é o pé bom dele, ele é canhoto. Então foi até uma crítica que o próprio Thierry Henry, não defendendo, não com bairrismo para o Mbappé, ele falou em entrevista que se pudesse aconselhar, o Haaland pediu um conselho a ele, ele mesmo disse, olha, se eu puder te dar um conselho, dentro da área você não tem o que melhorar, você é fatal. Mas fora da área você precisa trabalhar mais o fato do pé fraco, o pé direito, e conduzir mais a bola para a direita, você conduz muito para o lado do seu pé bom. Então, em relação a isso, já o Mbappé tem essa questão de poder conduzir para ambos os lados, ele tem um chute com a perna fraca, que é a esquerda, que é muito boa também, tem um chute muito bom também, então essa versatilidade dá esses pontos para o Kylian Mbappé. Em relação à velocidade, apesar do Haaland ter muita força, muita explosão, ele é um monstro assim de força, o biotipo do Mbappé favorece mais essa questão de velocidade. Haaland compensa com força, mas a velocidade maior, quem acaba levando o ponto também é o Mbappé. Em relação a cabeceio já o Haaland leva essa vantagem. Ele, por ter uma grande estatura, muita força, ele tem essa vantagem. Então, no cabeceio é ponto para o Haaland. Em questão de habilidade, o Mbappé tem essa questão do improviso. Ele tem o drible também como característica ofensiva no seu estilo de jogar. Ele consegue um improviso muito bom. Lembra até o estilo brasileiro, a gingada brasileira com que o Mbappé, ele dá caneta, dá chapéu. O Mbappé tem essa característica, então é ponto para o Mbappé a questão de habilidade. Então, posicionamento no questão de posições, de versatilidade dá ponto para o Mbappé, força dá ponto para o Haaland, cabeceio dá ponto para o Haaland, velocidade dá ponto para o Mbappé. E ele faz esse drible em velocidade também, o que é incrível. Você conseguir mudar de direção ali rapidamente e executar esses dribles em alta velocidade, é incrível como o Mbappé executa isso bem. Isso é mais um ponto para o Mbappé. Em relação a foco como jogador em procurar ser melhor, mais profissionalismo, eu enxergo no Haaland esse um ponto melhor. Ele procura ser melhor a cada momento, enquanto o Mbappé aparentemente tem muito uma questão de querer trazer de ser a estrela, de querer mais os holofortes do que em si o profissionalismo, a busca o tempo todo por melhora. Aparentemente o Mbappé tem já um talento que é lapidado, já evolui isso aí, enquanto o Haaland trabalha duro para poder chegar nesse nível. Né? Você deve estar querendo já fazer uma comparação com o Messi e Cristiano, mas não é, o assunto é eles mesmos. Você percebe em Haaland o foco de melhorar, ele age melhor com a pressão. Quanto mais pressiona, mais ele busca querer mostrar isso aí. O Mbappé ele já absorve mais isso aí, ele fica buscando em contratos, querer ter benefícios, entendeu? Coisas que eram para ser naturais com o talento que ele já tem. Então, assim, por um lado, que é o que aparenta na vida pessoal, o Mbappé ser mais descontraído, mais brincalhão, o Haaland já tem esse lado que aparenta ser mais focado, que busca mais a melhoria em si. Na temporada passada, inclusive, o Mbappé, por essas questões de querer ser o batedor pênalti oficial, em contrato, isso feito, passou uma imagem para o torcedor e para os fãs um pouco de arrogância, um pouco de egocentrismo, entendeu? Ele tem tudo para ele, tudo para ele. E aparentemente o Haaland não tem isso. Então, essa questão mental, o Haaland leva vantagem. E assim, diante de todos esses pontos apresentados, o Futebol Opinião avalia que, assim, em questões promissoras, ambos têm um talento sensacional e vão seguir, acreditamos, que no topo do futebol mundial. E você chegar nesse nível é muito difícil. Então, tomara que eles se mantenham e fiquem nessa pegada. A opinião do Futebol Opinião é que Mbappé é um atacante mais completo do que o Haaland. Apesar do Haaland ter sido campeão da Champions, vai muito de um grupo fortíssimo que o Manchester City também montou, do mesmo jeito que o PSG. Essa questão que a gente acredita que o Mbappé consiga fazer até um certo ponto a função que o Haaland faz, porque ele já jogou de centroavante, já jogou de atacante mesmo, quando o ataque era o trio com Messi, Neymar e o Mbappé, e a gente não acredita que o Haaland consiga, longe da área, desenvolver o que o Mbappé faz. E essa questão, mas tudo isso é um trabalho, pode ser que ele melhore, estamos em julho de 2023, pode ser que ano que vem
ele trabalhe isso, ele é muito focado, como já falamos, ele consiga fazer essas funções com maestria melhor do que o que já faz. E aí sim igualar. Mas hoje a gente acha Mbappé um salto acima do que o Haaland está. E aí começam os sis, né? Eita, se Mbappé tivesse ido para o Real Madrid em 2022, tinha sido campeão com Benzema, Vini Júnior e companhia. Que vacilo, não foi, ficou e não ganhou. Se Haaland não tivesse se naturalizado ou nascido na Noruega, tinha muito mais chance de ter títulos com a sua seleção. São muitos cis que não alimentam nada, velho. Faz parte, né? Voltando. Então é isso. Futebol Opinião avaliou hoje Mbappé melhor do que Haaland. Pelo menos hoje. O futuro não sabemos. E é isso. Até semana que vem. Quarta-feira, 11 da manhã, com um novo tema. Surgiram temas, gente. Surgiram temas nos comentários. A gente tá sempre ligado em vocês.